Está no ar o programa Pecuária e Mercado, informação de qualidade para uma produção eficiente e sustentável. Eu sou Alexander Horta e a partir de agora você acompanha comigo as informações que são de interesse do setor agropecuário. O Pecuária e Mercado está sendo exibido na programação da TV Notícias Agrícolas pelo nosso site e também pelo YouTube oficial do Notícias Agrícolas. E você que nos acompanha pelo site ou pelo YouTube já sabe, o canal está aberto para suas perguntas, para a sua participação. Não deixe de perguntar, aproveite nossos convidados para tirar suas dúvidas. E nessa segunda-feira, 24 de março, vamos falar do mercado do boi e o comportamento dos preços para essa semana que está só começando. Será que tem demanda para mexer aí com as cotações? No quadro Na Ponta do Lápis, o CPEA fez as contas e está mostrando para a gente que os preços das vacas acabaram se afastando aí das novilhas. Vamos entender por quê. E hoje é dia também do quadro Manejo Eficiente. Vamos entender a importância do melhoramento genético na pecuária brasileira, mas mais do que isso, o que é preciso saber e conhecer antes de se investir nesse segmento. E já vamos começar o nosso programa de hoje com o Mercado do Dia. A minha convidada para o Mercado do Dia é a Isabela Camargo, zootecnista e analista lá da HN Agro. Seja bem-vinda, Isabela. Obrigado por estar aqui com a gente e nos ajudando a entender principalmente essa dinâmica da precificação, né? Semana só começando. A gente viu uma semana anterior bastante firme, com preços reajustando em praças importantes, São Paulo, inclusive. O que a gente pode esperar desse início de semana e principalmente do comportamento ao longo aí dos próximos dias? Seja bem-vinda, Isabela. Eu que agradeço, Alexander. É um prazer falar com você, é um prazer estar aqui com vocês. Desejo muito sucesso aí para esse novo programa e que podem contar com a gente aí quando vocês precisarem, viu? Muito obrigado. E Então vamos lá. a gente conta sim, viu, Isabela? Então vamos lá, vamos falar um pouquinho do mercado essa semana, como você disse, começando. Normalmente a segunda-feira é um pouco mais devagar, o pessoal voltando aí às negociações, mas vamos falar o que a gente espera para essa semana. Então, como na última semana a expectativa é de que o mercado continue firme ainda essa semana. Do lado da oferta, a gente vê uma redução em relação à oferta de fêmeas, isso que a gente vinha vendo bastante oferta de fêmeas no mês anterior, e isso foi até confirmado pelos dados em relação aos abates. E agora a gente espera uma diminuição, a gente já começa a observar uma diminuição em relação à oferta de fêmeas, machos já tinha vindo, né, de uma oferta reduzida. Do lado da demanda, o que a gente espera? A gente está passando por uma semana crítica para consumo no varejo, né? Porque é a última semana do mês, o poder de compra do consumidor está bem baixo, mas nessa semana o atacado começa a se movimentar. Nisso, pensando já, né? Então, nos animais que precisam ser abatidos, em repor estoque, para que na semana que o consumidor receba aí o salário, ele tenha estoque. Então, a gente vê do lado da oferta o pecuarista ali esperando negociações melhores, conseguindo manter o animal na fazenda, a gente ainda vê condições de pastagens em boas condições, normal para esse período. Do lado da demanda, a gente espera um atacado começando a se movimentar, pensando no início do mês. As escalas de abates não estão longas, elas estão mais curtas do que a gente observava no começo do ano, então isso faz com que o frigorífico precise, né, ali acompanhar as escalas. Então, a expectativa é de preços mais firmes aí para essa semana também, como a gente via na semana passada. Muito bem, você trouxe para a gente pelo menos 4 pontos importantes aí para a gente discutir, Isabela. Redução da oferta de vacas, oferta contida de bois, necessidade dos frigoríficos aí de recompor as escalas e a perspectiva de melhora da demanda no início do mês, e por isso os frigoríficos precisam estar prontos aí para atender essa demanda. No quesito redução de vacas,
Isso é uma tendência? O que vocês têm observado aí na HN? E a partir de agora, a gente pode realmente ver aí uma menor participação de fêmeas nas escalas de abate? Isso mesmo. A gente espera que esse ano a gente já observe uma menor participação de fêmeas nos abates, resultado aí dos preços firmes em relação aos animais de reposição, principalmente do bezerro, para esse ano. Então, com melhores preços, isso faz com que o criador incentive, né, a produção. Então, mantém aí as fêmeas na fazenda para produzir o bezerro, para ter aí no mercado. Então, a expectativa é de que a gente comece a observar esse cenário durante esse ano. É claro que a gente tem que pensar que é um cenário de longo prazo, isso deve ir acontecendo ao longo do ano e também nos próximos 2 anos aí, pelo menos. Mas a gente viu em fevereiro ainda, Alexander, uma maior participação de fêmeas nos abates, segundo os dados do CIF preliminares, tá? Então, em fevereiro, a gente tem uma participação de 44% de fêmeas, foi uma alta de 2,4 pontos percentuais em relação a março. E a gente vinha observando isso no mercado, falando que tinha uma maior oferta em relação às fêmeas. Isso provavelmente aconteceu devido aos atrasos de chuvas do ano passado, a queimada, né, que a gente observou. Então, a gente teve um atraso aí para essas fêmeas retomarem a engorda. Então, por isso que a gente ainda deve observar esse cenário. Mas para março, esse cenário já deve começar a mudar e essa deve ser a expectativa ao longo de 2025. Um dos fatores, né, Isabela, que você bem pontuou aí para restringir a oferta de fêmeas é você segurar essas fêmeas por conta da melhoria do preço dos bezerros, da reposição. Isso já está acontecendo? Já sim, Alexander. Quando a gente olha, então, a média de preços de março, né? Então, eu vim falando que o boi está melhor essa semana, mas vamos pensar agora no mês como um todo. Então, a gente tem, em relação ao boi gordo, uma queda de 2,6% em relação a fevereiro. Quando a gente olha o bezerro, na média de março, a gente tem uma alta de 0,5% também quando a gente compara ao mês anterior. E aí, fazendo a relação de troca, então, né, que a gente gosta de fazer aqui na HN Agro, quantas arrobas de boi gordo para compra de um bezerro? Então, hoje essa relação está em 8,6. Então, são 8,6 arrobas de boi gordo para compra de um bezerro. E esse valor é 3,2% maior do que quando a gente compara a fevereiro. Então, isso quer dizer que são necessárias mais arrobas para a compra de um bezerro, então perdeu aí o poder de compra. Quando a gente pensa no boi magro, né, que é para quem faz a engorda, mais pessoal chama atenção aí, o que aconteceu? O boi magro, ele também teve queda, assim como o boi gordo, uma queda de 0,8%, então mais firme quando a gente compara o boi gordo em relação a fevereiro, e hoje são necessárias 13,19 arrobas de boi gordo para a compra de um boi magro. Essa relação de troca é 1,8% maior do que o mês passado. Muito bem. Bom, então temos aí uma análise do que está acontecendo no mercado de fêmeas. Mas em relação à oferta contida de bois, o que, na opinião de vocês, é um preço atrativo aí que de repente possa fazer essa oferta voltar, Isabela? O pecuarista está de olho em algum alvo hoje para voltar às vendas? O pecuarista acaba sempre olhando o mercado futuro, né? Para fazer essa negociação, e quando o mercado futuro aponta aí para alta, acaba estimulando aí uma espera maior. Então a gente vê o mercado futuro mais animado, assim como o mercado físico, mas a gente precisa lembrar que o futuro é reflexo do físico, né? Então, analisar bem o físico para chegar a essa conclusão. Mas o pecuarista ele está esperando preços melhores. A gente acredita que deve vir preços melhores aí. E se a gente for pensar, Alexander, também um fator que a gente analisa aqui é a margem de comercialização da indústria. Ela hoje está em torno de 6,8% quando a gente considera boi e boi casado. É claro que
a margem da indústria deve considerar outros fatores, né? Mas esse número, ele pode nos ajudar a entender o que pode acontecer com o mercado. Então, o mês passado, essa margem estava em 5,9% e agora está em 6,8%. Então, sim, dá aí algumas dicas e algum direcionamento para a gente para que o mercado, sim, tenha espaço para preços mais firmes aí no curto prazo. Muito bem. E pelo que vocês têm captado aí, Isabela, é, hoje tem essa oferta de boi no pasto e a partir do momento que tiver, né, a necessidade aí de soltar esses bois ou de negociar esses bois, vai aparecer uma grande oferta ou não? É uma oferta mais limitada, mais comedida, enfim. Por enquanto a gente está vendo que faz parte da estratégia do pecuarista de soltar esses animais aos poucos para não pressionar os preços, mas na hora que a pastagem começar a deteriorar, vem oferta por aí ou vai ser um ano mais tranquilo? Qual que é a percepção de vocês? A gente acredita sim um ano com menor disponibilidade aí de carne no mercado. Como a gente viu, saiu o fechamento de 2024 aí dos dados do IBGE e a gente viu que 2024 bateu recorde em relação aos abates, tanto de fêmeas como, né, de machos. Mas a gente acredita que 2025 será um ano aí com menor disponibilidade de animais para os abates. Você perguntou de baixo, mas a expectativa é de que esse número foque mais em fêmeas, né? Então, a participação de fêmeas comece a diminuir, mas também de machos deve ser menor. Então, uma menor disponibilidade de animais para baixo, menor disponibilidade de carne no mercado, né? E exportação em ótimo ritmo, que é o que a gente vem observando nos primeiros meses aí do ano. Continua alta movimentação, continua em bons números, então esse é o cenário que a gente observa, a gente espera aqui na HN Agro para 2025. Muito bem. Outro item que você trouxe para a nossa discussão, necessidade de compor as escalas dos frigoríficos. Você falou que as escalas encurtaram. Qual que é a média aí das escalas hoje o que que o que que vocês veem aí de necessidade dos frigoríficos, Isabela? A gente vê na verdade a gente vê assim, Alexander, alguns frigoríficos um pouco mais alongados, né? E isso é normal. Quando a gente fala em escala, a gente tem que dizer de uma maneira geral, né? Claro que existem as exceções, mas em torno de 7 dias úteis, 8 dias úteis aí é o que a gente observa em relação às escalas, diferente do que a gente observava no começo do ano. No começo do ano a gente via aí escala de 15 dias úteis, 10 dias úteis, então escalas mais alongadas. E esse é um fator que o frigorífico ele, né, vai vendo conforme a demanda interna, conforme a demanda de carne, ele vai se ajustando. É, e isso é normal acontecer, a gente ter períodos de escalas mais alongadas e períodos que a gente tem aí uma escala mais curta e, né, mais comedida em relação às compras dos frigoríficos. Mas nesse momento a necessidade é de recomposição das escalas, principalmente para se preparar para a demanda de início de mês. Vamos agora na demanda, que é o quarto ponto que você trouxe para a gente. Boas perspectivas para o mercado interno e as exportações, será que se consolidam? O pessoal, o MAPA, enfim, o Ministério da Agricultura, o próprio governo está lá no Japão agora tentando abrir um mercado importante, né, Isabela? Isso mesmo, o Japão vem sendo um assunto aí no mercado desde o começo do ano. Na verdade, já foi assunto em outros anos e ele sempre volta, e fica a expectativa. Alexander, eu acho que a abertura de mercado é sempre importante, né, para a carne. E assim, as expectativas são muito boas. O Brasil tem total capacidade de atender aí, a diferentes mercados. Mas o que a gente vê em relação à demanda? Então, do lado da demanda externa, né? As exportações, como eu disse, estão em ótimo ritmo aí. A gente tem a preliminar ainda da semana passada, não saiu a de hoje. Hoje, no final da tarde, aí a gente deve ter números. Mas o que a gente viu até a semana passada foi uma alta de 76% na média diária exportada. Então, no começo do mês, a gente falou.
a gente observou que já vinha em um bom ritmo, na segunda semana se concretizou, e isso não só para carne bovina, mas também para aves e suínos. Então, o mercado externo continua em um bom ritmo. O mercado interno é um ponto de atenção, né? A gente vê uma economia patinando, a gente vê uma economia com pontos importantes aí a serem estudados e a serem pensados novamente. Mas, assim, a gente espera para esse ano, né? Que só se acontecer alguma coisa muito ruim para a economia, que o mercado interno não vai dar conta e da produção. A gente viu no final do ano passado produção recorde de carne, exportação em ótimo ritmo, abates recordes aí e o mercado subindo. Então passou e foi muito bom, né? Vamos pensar assim. Então, a gente espera que esse ano a gente continue nessa posição de boas exportações, a gente vai ter uma diminuição na produção, então isso deve favorecer para preços melhores. Muito bom. Isabela, obrigado, viu, mais uma vez por estar aqui com a gente, compartilhando as informações que são muito bem apuradas por vocês aí na HN Agro. Lembrando que a HN Agro tem pela frente um grande projeto aí, né, Isabela? O projeto que o Iberville já contou pra gente de estar em várias regiões do país aí, levando informação importante da pecuária brasileira ou para o pecuarista brasileiro, né? É isso mesmo, é a comitiva, né? A HN Agro foi lançada, nós estamos com o projeto a todo vapor e em breve a gente está aí passando por várias regiões, trazendo muita informação de mercado e temos vocês como os nossos parceiros, né? Então, toda a informação nova que sair, a gente traz aqui para o pessoal ficar sabendo tudo que está E a acontecendo. gente está de olho aí nas informações da comitiva, porque, afinal de contas, são informações preciosas para o pecuarista também, principalmente para aqueles que precisam de informações para tomada de decisão. É um ano, a gente sabe, de atenção e principalmente de fazer a coisa certa para garantir a boa rentabilidade no final das contas, né? É isso mesmo, a gente vai levar informação de mercado, então a nossa expectativa, assim, o que vamos fazer com a comitiva é juntar todas as informações que a gente traz para o pecuarista, para que ele tenha a tomada de decisão da melhor forma, que ajude em bons resultados, né? Então, essa é a nossa missão aí, trazer informação de qualidade, trazer informação necessária para que o pecuarista consiga tomar a melhor decisão aí nos negócios. Isso aí. Isabela, obrigado mais uma vez pela participação. Volte sempre. Obrigada a vocês, um abraço a todos. Até a próxima. Muito bem, deixa eu passar rapidamente para vocês os indicadores fechamento do mercado na última sexta-feira, de acordo com os indicadores de preços. Eu começo mostrando indicador da Tagro, R$ 311,86, uma queda de 0,21% na última sexta-feira. Os demais indicadores encerraram positivos. O AgroBrasil subiu para 321,70, uma alta até importante de 1,8%. Scott Consultoria, R$ 313, também com uma alta em relação ao dia anterior, uma alta de 0,13%. E o indicador CPEA, R$ 312,60, alta de 0,43%. Esses são os indicadores, lembrando que são os indicadores com referência à Praça de São Paulo, indicadores fechados na última sexta-feira, o que mostra uma tendência positiva aí para os preços. Vamos ver na B3, mercado futuro, como estão as negociações nesse momento. Um mercado misto, primeiro vencimento março, R$ 314, uma queda de 0,1%, mas lembrando, março já está chegando ao fim, as negociações já estão migrando aí para os próximos vencimentos. Abril, R$ 321,50, sem alteração. O maio, R$ 321,90, uma alta de 0,59%. Maio surpreendendo aí, já que é o pico da nossa safra aí e que teoricamente se manifesta aí como um momento de muita oferta. O junho, R$ 323,90, uma alta de 0,43%. Muito bem, esses são os preços na B3 no mercado futuro.
Muito bem, agora a gente vai falar de um levantamento feito pelo CPEA, um levantamento que mostra que os preços das vacas se afastaram aí dos preços das novilhas em importantes estados como São Paulo, Minas Gerais, Goiás e Mato Grosso do Sul. Tá na hora de explicar por que tudo isso aconteceu e principalmente saber se essa condição que foi vista em fevereiro, ela pode se repetir agora em março também. Tá começando na ponta do lápis. E quem nos ajuda nesse entendimento é o meu amigo Tiago Bernardino de Carvalho, pesquisador lá do CPEA. Seja bem-vindo, viu, Tiago? Obrigado por estar com a gente mais uma vez aqui e nos ajudando nesses detalhes, entendendo a dinâmica, principalmente de precificação, não só do boi, como eu disse agora, né? Vaca e novilha também são importantes aí na composição das escalas e ajudam na formação final dos preços da arroba. E estou falando de um levantamento que vocês fizeram em relação ao mês passado, fevereiro, né, Tiago? Que houve um distanciamento aí do preço da vaca e da novilha. O que aconteceu? Explica melhor para a gente e o que esse levantamento traz de indicação para a gente, Tiago? Olá, Alexander. Bom dia, né? Quase boa tarde para todo mundo. Satisfação estar aqui novamente com vocês. E são, na verdade, é um levantamento nosso do CPE, tradicional. A gente sempre acaba por divulgar fêmea, né? Mas fêmea nos últimos anos, já há um bom tempo, né? Já vem tendo essa distinção da vaca adulta e da novilha. A novilha ganhando espaço muito forte no mercado, né? E na verdade a gente vem acompanhando e como você bem mencionou, né? A gente nota assim um distanciamento entre os preços, é claro, a novilha muitas vezes no encaixe de bons mercados, né? Principalmente os melhores pagadores, um animal mais jovem, muito focado também para mercados, por exemplo, como a China, mas daí a gente sente sim essa precificação, né, em termos de diferenciais entre não vamos chamar de vaca velha não, né, vaca adulta, né, e a novilha, mas que também, como eu disse, vamos dizer, vem com essa naturalidade aí devido a todo o cenário que a gente encontrou no país aqui nos últimos anos, principalmente de 19 para cá, né? Mas a gente nota sim essa diferenciação. A gente tem um cenário aí, ou foi um cenário mais interessante em termos de oferta de vaca nesse começo de ano, como to- todo ano é, né? A gente tem uma dificuldade de animais prontos para abate nessa transição, por mais que a gente está falando da safra, mas por outro lado a gente tem um cenário aí de precificação menor, né? Então a vaca acaba incorporando aí, compondo a, a escala da abate do frigorífico e até mesmo ajudando a precificar em termos de média um pouco mais baixa aí as condições aí pagas ao produtor. Então, na verdade, foi preenchidas, né, o que a gente observou de janeiro a fevereiro, um volume de fêmeas, vacas adultas, um volume maior sendo utilizado para completar a escala dentro do frigorífico. Eu tenho alguns números aqui, Tiago. Em São Paulo, a diferença passou aí de 5% em janeiro para 7% na média de fevereiro. Estou falando a relação aí entre o preço da vaca e o preço da novilha, né? Na casa aí dos R$ 20 por arroba na última semana do mês. Em Minas Gerais foi de 4 para 6%, no Mato Grosso do Sul a diferença média passou de 3,6% para 4,1% e em Goiás de 5 para 5,6%. É, isso explica, Tiago, isso se explica, na verdade, por uma maior oferta de fêmeas, vai de encontro com o que a gente tem visto, por exemplo, nas análises do IBGE, mostrando que a participação de fêmeas foi mais intensa nesse primeiro bimestre? Vem sendo e a gente teve, eu acho que a nossa última conversa, a gente abordou bastante esse tema, né? E vem de um encontro, sim, essa lógica, e a gente tem que sempre lembrar, a gente tem uma condição ainda, né, de vamos chamar de um terceiro período aí, se a gente pegar 23, 24 e 25, que a gente ia colocar mais fêmea no mercado, né? A gente vem de bons momentos, né, de produção em termos de uso de tecnologia, então isso
casa com essa análise de ciclo somado aos números que o IBGE vem mostrando. Então, a vaca, em contrapartida, né, ao contrário do boi gordo, que tem um rendimento menor, mas ela ajuda a completar a escala, né? A gente sabe da dificuldade de escoamento de carne no mercado doméstico nesses primeiros 3 meses do ano, 4 meses, que seja, a dificuldade de renda. Então, quando eu consigo completar a escala, até mesmo olhando em termos de pressão em cima do boi gordo, eu coloco uma fêmea que está sendo mais ofertada no mercado, vai me ajudar a completar a escala, apesar de eu ter um rendimento menor, que isso daí complica muitas vezes a operação da indústria, mas eu consigo, obviamente, girar a indústria e colocar essa carne pagando um pouco menos, sim, do que em relação ao boi gordo, e especificamente para o mercado doméstico, que acaba aí sim absorvendo essa carne a um preço mais convidativo. E daí eu ajudo a equilibrar, desde a demanda interna, assim como a oferta no campo. Então, ratifica todos esses números que o IBGE vem mostrando, sim. Agora, esse volume de fêmeas que foi colocado à disposição do mercado no primeiro bimestre, ele está de acordo com a expectativa, superou as expectativas. Eu pergunto isso porque no final do ano passado a gente falava já da virada do ciclo pecuário e possivelmente já de uma retenção maior das fêmeas começando a ser computada, né, Tiago? Mas a gente viu que a oferta de fêmeas ainda foi significativa. Tem uma explicação para isso? Olha, vamos lá. É claro que o ciclo, a reversão de ciclo de preços do bezerro já se alterou. A gente está numa tendência, sim, de mais alto. Não quer dizer que esse preço não vai oscilar, né, derreter de novo. Então, o ciclo de baixa, ele já se reverteu. Mas ao longo desses meses eu posso ter essa oscilação. Então, assim, é natural. Todo investimento que eu fiz em 21 e 22 de muita inseminação de vaca. Então, o 22 nasceu um bezerro ou uma bezerra em 23, que desmamou em 24. E aí eu entro num período de clima seco, eu entro num período que retardou a época de reprodução, né? Então, vaca prenhe no mercado nesse começo de ano, tanto que as vendas de inseminação foram as maiores em janeiro, cresceu 17% frente a janeiro de 24. Por quê? Porque sim, houve uma corrida, dada a valorização, óbvio, do boi gordo em janeiro, principalmente, mas também esse atraso que houve no mercado de reprodução. E isso impactou, fazendo com que eu tivesse mais vacas vazias, vacas não prenhes, nessa condição de eu ofertar no mercado. Tem a questão do produtor também, o cenário de caixa do produtor, eu precisar realmente fazer fluxo, fazer giro. Então, tudo isso ajuda a entender um pouco esse descarte. Então, tivemos mais produção, tivemos um clima não muito típico, os preços do boi gordo, pelo menos até meados de setembro, outubro, principalmente meados de outubro, não estavam convidativos, então não houve essa busca, né, em termos de linhas reprodutivas, protocolos reprodutivos, e isso impactou na produção e daí, consequentemente, no descarte. Então, do nosso entendimento, né, como CPE, como Exalc, seria natural eu ter um volume maior de fêmeas, obviamente não de descarte como foi 23, 24, mas ainda um ritmo maior do que os últimos anos, nesse sentido de eu ofertar esse animal, essa categoria de animal. Agora, obviamente, num patamar inferior do que os últimos 2 anos. Então, é natural. De novo, reversão de ciclo sim, mas ainda eu tenho essa dificuldade, seja de passo, seja de caixa, para manter esse animal para produzir um bezerro para daqui 2 anos. Agora, o Tiago, como é que a gente pode analisar a participação das fêmeas daqui para frente? A gente falou até fevereiro, né? E esse levantamento foi muito bem feito aí em relação ao que se viu em fevereiro. Mas e a partir de agora, a partir de março e entrando principalmente nas conclusões das estações de monta, né? O que a gente pode esperar? Ainda vem fêmeas aí para participar das escalas ou pode ser um movimento mais comedido de oferta de fêmeas a partir de agora? Ó, tradicionalmente, os 2 primeiros trimestres de cada ano, então vamos pegar o primeiro semestre, a gente abate mais fêmea do que o segundo semestre. Tradicionalmente é assim.
vale lembrar que nessa transição do primeiro trimestre, final de março, começo aí de abril, maio, principalmente maio, a gente tem, obviamente, né, o desmame, né, dos animais, né? O bezerro tradicionalmente desmama nesse período. Aí essa minha vaca, nesse período de abril a junho, a gente vai ter que entender, eu tenho condição na fazenda de manter essa vaca? Eu vou ter que descartar essa fêmea. Então vamos pegar, tradicionalmente a gente abate mais no primeiro trimestre do que em relação ao segundo trimestre. Então eu tenho já uma tendência de diminuição do volume de abate de fêmeas, mas por outro lado eu abato mais no primeiro semestre em relação ao segundo semestre. Somado a esse cenário aí de desmame que eu posso descartar minha fêmea ou segurar ela para o meu próximo ciclo reprodutivo. Então, é entender também como que vai funcionar isso dentro do campo. Eu tenho condição de pasto, eu tenho condição de manter essa vaca com uma nutrição, com uma suplementação mais estratégica, ou eu vou descartar. Tradicionalmente, eu tenho um descarte ainda, não vou dizer elevado, mas um patamar maior do que o segundo semestre. Então, a gente já nota assim uma diminuição da quantidade de fêmeas disponíveis para o abate, mas ainda eu acredito que a gente vai ver ainda um abate de fêmeas aí mais comum do que a partir do mês de junho e julho. Tem uma pergunta até pertinente da Maria Clara aqui. Será que essas férias não foram antecipadas para o abate? O pessoal não fez uma antecipação nesse abate de fêmeas, não, Tiago? Pensando nesse começo de ano, possivelmente. Aí sim eu tenho um impacto menor nesse segundo trimestre, tá? Então, se eu olhar janeiro, fevereiro, ok. Março já tem uma redução, apesar da dificuldade de encontrar até mesmo lotes de boi gordo pronto para abate, né? Essa queda de braço indústria e pecuarista, mas sim. Possivelmente eu posso ter antecipado, até pela valorização, achatamento do preço do boi gordo e da fêmea, ficou interessante. E nem vou colocar ainda aí o estímulo, talvez, de produtores de leite de descartar a fêmea, que isso pode ocorrer, tá? Não estou falando de qualidade, de padrão, mas pensando no corte, eu posso sim ter tido essa antecipação, mas que, de novo, é natural do ciclo produtivo e reprodutivo que eu tenha alguma fêmea sendo descartada depois do desmame. Muito bem. E pensando nessa possibilidade, a tendência natural é o quê? De volta de valorização das fêmeas aí? Olha, nos últimos anos, né, por isso que a gente até coloca uma lupa na novilha, vaca adulta, a gente tradicionalmente, até meados aí dos anos 2018, 2019, né, até indo um pouquinho mais, né, afinco aí, próximo de 2020 e 2021, a gente tinha uma diferença média do preço do boi gordo e da vaca ao entorno entre 10 e 15 reais, né, muito mais próximo de 12 reais. Aí chegou a 23 reais em 2022, 20 reais em 2023. Aí eu tô falando São Paulo, arroba do boi, arroba da vaca. Uhum. E a gente nota em 2025 que já chegou no patamar de 17 reais, né? Fevereiro 16, mas março já voltando a subir um pouco mais. Então, esse diferencial ele deve continuar alto pensando na vaca adulta. A novilha, ela chega a ser negociada em alguns casos até mais do que o boi gordo, dependendo, obviamente, da indústria, dependendo do contrato. Mas é claro que eu tenho uma proximidade maior boi gordo novilha e um diferencial maior em relação à vaca adulta. Então, ele deve já permanecer nesse patamar do que veio sendo realizado ao longo de 2022, 2023, ao redor de 20 reais a diferenciação do boi gordo para vaca adulta. Muito bem. Tiago Bernardino de Carvalho, meu amigo, obrigado por estar aqui com a gente e principalmente estar discutindo esse tema que às vezes fica em segundo plano aí, a gente foca muito o boi gordo e esquece da importância aí das fêmeas na participação das escalas de abate e como elas influenciam também na formação dos preços da arroba no final das contas, né? Obrigado por trazer esse cenário aí pra gente. Volte sempre, Tiago. Eu que agradeço, é sempre muito bom trazer informações aqui, estar discutindo o mercado pecuário e suas várias variáveis, né, que vão impactar na formação do preço, na dinâmica. Então, conte sempre com a gente. Um grande abraço para todo mundo aí, boa semana. Valeu, Tiago. Abraço para você.
Muito bem, nosso tema agora é seleção genética. Sem dúvida, é uma poderosa ferramenta aí que garante maior eficiência para o rebanho no final das contas, mas o que você precisa saber antes de fazer um investimento, por exemplo, nessa área? Está no ar o nosso quadro Manejo Eficiente. Muito bem, a genética é um tema importante para a gente discutir, enfim, afinal de contas, o que é preciso fazer aí para, antes de um investimento em genética, o pecuarista precisa estar preparado para que, de fato, essa genética seja potencializada e os resultados, de fato, do investimento apareçam. E é por isso que a gente está convidando hoje a Lilian Matimoto. A Lilian é executiva da Asbia, já está aqui comigo. Seja bem-vinda, viu, Lilian? Obrigado por estar aqui com a gente e nos ajudando a entender e discutir esse tema tão importante que é a questão da genética, da seleção genética no rebanho brasileiro. Afinal de contas, isso pode trazer uma porção de características, né, aí para o rebanho e principalmente potencializar resultados. Conta mais para a gente como é que a genética pode participar aí da eficiência do rebanho brasileiro, Lilian. Seja bem-vinda. Muito obrigada, bom dia a todos. Uma satisfação estar aqui com vocês. A gente agradece a oportunidade de estar falando de um assunto de suma importância, né, para o nosso país. Visto ainda a demanda de crescimento que nós temos, né, e a produção de alimentos que serão necessários, a gente acredita sim que com certeza um pilar importante é a genética para que nós consigamos ser produtivos com o menor custo. Isso é um fato que nós temos dentro da pecuária, só que, como você bem disse no início, a gente não pode deixar de pensar nos pilares irmãos, como a gente costuma dizer, porque nós temos um animal produtivo, selecionado geneticamente, se a propriedade não pensa no todo dentro da, da linha de trabalho dela, que seria a sanidade, a nutrição, o manejo, sempre baseado na sustentabilidade, muitas vezes o animal não vai conseguir expressar aquela sua capacidade de entrega, né? Então, é um alerta que a gente sempre chama aí, a genética é extremamente importante, é um caminho sem volta, é uma forma necessária para que nós consigamos, até como diz a FAO, né, em 2054 teremos aí 10 milhões de pessoas, um crescimento muito grande e uma demanda muito grande por proteína animal, seja de leite, de carne, e sem a genética não conseguiremos isso. Mas sempre lembrando e tendo esse olhar holístico para as outras necessidades dentro de uma propriedade. Muito bem. Lilian, quando a gente pensa em genética e adoção da genética no rebanho da propriedade, o que o pecuarista tem que pensar primeiro? O que ele tem que entender primeiro? Que diagnóstico ele precisa fazer antes de escolher a genética adequada? Qual que é a proposta daquela propriedade? Porque nem todas as propriedades ela tem o mesmo propósito, né? Cada propriedade, cada criador, ele tem uma linha de atuação. Então, a gente costuma dizer que o mesmo animal não serve para qualquer propriedade. Então, essa entendimento dessa linha de trabalho ser muito bem definida, e a gente sempre aconselha com um técnico, né, o auxílio de um técnico experiente, para ajudar nessa linha de decisão de trabalho da propriedade, é essencial antes de você adquirir qualquer ferramenta para dentro de uma propriedade de um criador, de um pecuarista. E a Porque se genética. você vai trabalhar com uma. Pode falar, Não, desculpa. eu ia perguntar. E a genética ela pode atender desde a precocidade até o melhoramento da qualidade da carne na propriedade, não é isso? Exatamente. Então, pode ser que o criador ele está buscando, como você disse, qualidade de carne. Ou ele está buscando uma resposta mais rápida na eficiência alimentar,
ou ele está buscando um ganho de peso, ele está buscando precocidade. Claro que nós conseguimos, com o tempo, né, ter uma somatória de características com a genética. Conseguimos. Porém, para isso, a propriedade sempre precisa ter uma linha mestre de trabalho. A genética ela entrega, mas existe essa necessidade até para a decisão qual animal, né, eu vou escolher a partir daquilo que eu procuro. Isso é a primeira grande, a gente entende que é a primeira grande decisão dentro de uma propriedade. Muito bem, a partir do momento que eu defino isso, Lilian, o que, que eu tenho que entender? Porque muitas vezes você faz esse melhoramento genético já apostando num desempenho melhor do rebanho, mas você precisa da condição para que essa resposta aconteça, né? O que, que o pecuarista precisa entender, que estruturas ele precisa ter, enfim, qual é a consciência antes de se fazer esse investimento? Bom, ótima pergunta sua. Acá eu agradeço. Oi, Lilian. Opa, voltamos. Investimento, né? Então, a gente sabe que a genética ela é um investimento. Ô, tá me escutando? Teve uma interrupção, mas agora já voltou. Pode continuar. Tá. Então, como eu estava falando, eu te agradeço, muito pertinente a sua pergunta, e nos dá a oportunidade de falar exatamente isso, que a genética é um investimento. E forço aqui, e reforço, na verdade, que é um dos menores investimentos dentro da tecnologia, que ela condiz de 1 a 2% no máximo em relação aos custos de investimento com relação à genética. Ok, a pessoa decidiu investir em genética, só que ela precisa entender que, como nós estávamos conversando antes, que para o animal expressar a genética é extremamente importante que ele tenha uma estrutura básica, uma alimentação adequada, a sanidade daquele animal é extremamente importante, o manejo, né? Isso é essencial. Um curral, que muitas vezes as pessoas não pensam nisso, um curral é também uma necessidade, uma balança dentro de uma propriedade, que muitas vezes a gente tem aí estatísticas onde, em média, de 17% das plantas, que elas corroboram para que aquela propriedade consiga ter o seu, que vai ter um retorno financeiro, mas para que isso precisa ser trabalhado conjuntamente, a genética, para que o resultado seja alcançado. É, e o resultado, no final das contas, é Alô? perceptível. Oi, Lilian, tá me ouvindo? Sim, estou te ouvindo. Tá bom. O resultado é quando você tem essa estrutura preparada e quando você faz esse investimento em genética é perceptível. Agora, como é que a gente entende isso como fator de renda para o produtor? O que, que melhora para ele? Enfim, como é que isso se transforma em resultado no final das contas, Lili? Eu vou te dar um exemplo que eu acabei de escutar de uma pessoa. Um produtor, estava conversando com um produtor há pouco, e ele falando que através da genética ele tem uma propriedade em Minas e ele entrega para JBS, tá? Animais para a China, animais 2 dentes e 11 arrobas. Que se não fosse que ele só conseguiu esse ganho de peso, um animal que ganhasse em pouco tempo essa resposta foi através da genética. E onde ele conseguia uma remuneração, no caso ele deu um exemplo de R$ 300 a arroba, né? E quando o animal ficava abaixo disso, ele teria que vender, ou ele teria uma penalidade de 10% no valor, ou ele teria que vender por 269 no frigorífico menor, que ele só conseguiu alcançar esse mercado de exportação para a China através da genética. Foi um relato que, inclusive, eu acabei de ter com um criador, eu estou num evento aqui, e ele acabou de me falar isso. Então, a gente sabe que isso, nós estamos falando de uma característica que a genética te entrega, que é o peso. Sim. Nós podemos, como a gente falou, se a pessoa quer trabalhar na questão de maciez, existem linhas também, a pessoa
pode dar uma ênfase maior que ela vai ter um retorno nisso também. Muito bem. Ô Lilian, só para a gente concluir, né? Como é que faz essa transferência de genética? Hoje em dia a gente tem aí a possibilidade de transmissão mesmo, né? Através de um touro, por exemplo, que tem aí as características para ser transmitido aí para o rebanho, mas a inseminação artificial também entrando como uma ferramenta, ou já se consolidando como uma ferramenta importante, né? Queria que você contasse um pouquinho dessas possibilidades de introdução da genética no rebanho. Claro. Vou tentar resumir assim, há 20 anos atrás, o número de fêmeas inseminadas em idade reprodutiva era em torno de 5%. Hoje nós estamos com 23%. Então, a inseminação, ela, para pessoas que querem uma rentabilidade, investem nisso, né, é um caminho sem volta. E dentro da inseminação, a IATF ela veio muito forte nesses últimos 10 anos. Hoje, das inseminações feitas, 92%, relatório da USP de São Paulo, do professor Pedro, fechamento de 2024, uma informação bem recente, 92% das inseminações que foram feitas através da IATF. Então, é uma ferramenta, uma tecnologia que veio e está crescendo muito rapidamente. Ela tem tido um crescimento de 3,2%, 3,4% ao Lilian? ano. E uma outra forma também que a gente vê através da FIV, né, que é a transferência. Alô? Não, pode prosseguir, Alô? Lilian, pode prosseguir. Oi. Até onde você escutou? Desculpa. Não, você estava começando a falar da FIV, pode prosseguir. Isso. Ok. E a FIV é uma Parece que a conexão não está das melhores. FIV fertilização in vitro aí, né? Uma outra tecnologia. Eu prometo que a gente traz esse tema, esse assunto para a nossa discussão num próximo momento aqui, mas de antemão eu já agradeço aí a participação da Lília aqui com a gente, a Lilian que trouxe informações importantes e principalmente trazendo aí a possibilidade, obviamente, né, do pecuarista fazer um investimento consciente, isso é que é importante. A gente conversou então com a Lília Matimoto, a Lília é executiva lá da ASBI, Associação Associação Brasileira de Inseminação Artificial, conversando aqui com a gente, trazendo as informações, portanto, desse melhoramento genético e a ferramenta como melhora de desempenho aí do rebanho brasileiro. Muito bem, com essa informação a gente encerra mais um Pecuária e Mercado. Agradeço muito você que esteve ligado conosco, agradeço muito você que participou com a gente, seja mandando as suas perguntas, como fez a Maria Clara aqui, seja nos ouvindo, entendendo aí a proposta do Pecuária e Mercado, que é cada vez mais trazer informação de qualidade para que você seja cada vez mais eficiente e sustentável na sua produção, tá certo? A gente vai ficando por aqui. Fica aí o convite para que você acesse o Notícias Agrícolas também para buscar mais informações. O site noticiasagricolas.com.br está à sua disposição e a nossa TV Notícias Agrícolas também tem uma programação toda especial para você. Logo mais no final da tarde, a partir das 5 horas da tarde, eu estou de volta com o fechamento do mercado. Espero vocês. Até a próxima!